Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Gente, siga a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, que é novo. Siga a gente também no Facebook. Estamos ao vivo agora lá no Face? Compartilha, faça a sua pergunta, participe. Vai dando um like aí, compartilhando. Recebo hoje no nosso estúdio, já tinha feito o convite, agradeço o nosso deputado federal, Ricardo Silva. Ricardo aí que é meu amigo, já estive acompanhando ele em Brasília, o seu trabalho, Ricardo. Antes das eleições, você veio aqui, a gente foi fazer uma reunião sobre as emendas da Pai de Sertãozinho, algumas coisas que depois você pode falar do seu trabalho, qual é o seu trabalho, não só para Sertãozinho e região, porque você teve voto aqui, hein? Tive, claro. Né? Depois vamos falar disso. E, Ricardo, depois nós vamos falar de umas coisas mais polêmicas. Tá tendo muito fake news e não fake news, o que a gente pode orientar as pessoas. Ontem mesmo Beto Bellini veio para a gente falar de economia e ele fala disso. Ele falou assim, que às vezes a pessoa solta uma notícia no WhatsApp, uma notícia que é fake, e aí a pessoa compartilha, ele até brincou, falou, aquela tiazinha que tá parada lá, fica só no WhatsApp, nem sabe se é verdade, e vai soltando, e vira aquele boato, né? E assim, a gente tá com muito problema nisso, principalmente na política. Ninguém mais sabe o que é fake news ou não, sobre aumentos, sobre o que vai acontecer, porque muita gente, a gente gosta de comentar isso, não entende como funciona a política. Quando você faz um orçamento, que o orçamento ele é votado lá atrás, que o orçamento de agora, até os seus IPTU, IPVA, você tem que programar para pagar o ano que vem, é todo projetado. Então eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso e depois a gente fala do seu trabalho na região e da sua votação. Bom, legal, Rita. Primeiro, uma alegria estar aqui com você. A Rita é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro, uma grande comunicadora que nós temos em Sertãozinho, para nossa grande região, para o Brasil e para o mundo. Então, é um prazer estar aqui com você na sede da STZ, para poder falar de assuntos bacanas, polêmicos, e você que está acompanhando aí, é um prazer também ter você nos assistindo. Bom, falar sobre fake news, Rita, é um assunto que nós temos que falar. Nós estamos no Brasil diante de alguns dilemas. O direito à informação vai até onde? Até onde que vai o direito das pessoas contarem mentiras? Porque sempre quando você tenta combater uma fake news, vem um argumento dizendo, mas o Brasil prega a livre manifestação. Eu acho que é muito importante falar sobre isso e dar o tom jurídico da história toda. Eu sou formado também em Direito, advoguei por alguns anos em Ribeirão Preto, atualmente eu sou do Tribunal de Justiça de São Paulo, estou licenciado do tribunal para exercer o mandato de deputado federal. Até que ponto nós podemos aceitar uma mensagem falsa sendo compartilhada pelas redes sociais? Quando nós estudamos o direito constitucional, nós passamos a entender que nenhum direito ele é absoluto. Nenhum direito é absoluto. As pessoas elas têm que entender que existem limites na própria Constituição Federal e quando há a colisão de um direito com outro, por exemplo, aqui nós temos a livre manifestação, o direito que é constitucional. E aqui nós temos o direito à vida, o direito à integridade física, o direito ao respeito pela cor, pela etnia. Quando um direito colide com o outro, por exemplo, ninguém é livre para incitar a violência pública. Não há liberdade para você, num canal de televisão, numa rede social, pregar o ódio dizendo que tem que acabar com determinada raça ou que tem que matar alguém. Essa manifestação, apesar de ser livre pela Constituição, ela encontra um outro direito, que é o direito à vida, o direito à integridade física, e quando há colisão desse direito, tem que haver aqui uma outra conjugação, que é um outro princípio constitucional, que é o princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade. É assim que você resolve esse tipo de situação. O que não dá para a gente conviver com informação falsa, com fake news que pode atrapalhar a vida de muita gente. Ricardo, você teve mais de 134 mil votos. Isso significa, para a gente ter um pouquinho de noção, se você colocar alguns bonequinhos, eu gosto muito dessa visão geral, né? É quase Sertãozinho inteiro votando em você. Isso em todo o Brasil, né? E, na verdade, você é um jovem, 37 anos, você vem de uma família política, mas de onde surge esse interesse? É advogado? Porque, assim, ou a política vem do sangue, a gente ali, eu quero ser, ou surge uma janela e você encaixa. Me conta um pouquinho disso.
Foi meio que sem querer, sabe, Rita? Eu me formei em 2009 e a minha carreira sempre foi a jurídica, né? Advogando no Tribunal de Justiça. Só que eu comecei a participar de alguns programas aí jornalísticos para dar manifestações jurídicas, opiniões jurídicas. E num momento ou no outro, numa emissora que eu atualmente atuo também em Ribeirão Preto, o dono da emissora me chamou e falou: olha, você se comunica bem, você não quer apresentar o programa? Eu falei: não, eu não tenho essa pretensão de apresentar o programa, eu estou aqui contribuindo com a emissora só com comentários jurídicos. Mas ele insistiu, e aí eu topei. Então comecei a fazer também algumas questões em programas jornalísticos. Trabalhei em televisão também, em Ribeirão Preto, no SBT. E aí o que aconteceu, Rita? Naturalmente foi aflorando. Isso foi em 2010. Em 2011, eu falei com o meu pai, que é meu exemplo de vida, o Rafael Silva, deputado estadual. Meu pai, ele perdeu a visão dos olhos quando eu tinha 1 ano de idade, e a minha ligação com ele é muito forte. Falei: Rafa, eu chamo de Rafa, meu pai, eu estou pensando em sair para vereador. Ele falou assim: Ricardo, não vai não, você está aí bem na comunicação, você tem aí um futuro lindo no campo jurídico. Eu falei: mas eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou porque eu sou o filho mais novo. Nós temos 4 irmãos e nenhum quer saber de política, cada um tem a sua vida. Eu sou o mais novo, o único que seguiu um pouco essa veia política. E aí eu fui para vereador. Na minha primeira eleição, fui o vereador mais votado em Ribeirão. Então você começou como vereador. Fui vereador em Ribeirão Preto, tive 9.416 votos em Ribeirão, na minha primeira eleição, mais votado de Ribeirão. Uma votação linda. Quantos anos você tinha, Ricardo? Tinha 25. Nossa, então começou, já tá aí. E depois? Eu já andei muito já tô velho já, viu, Rita? E depois? E tô meio acabado, porque rodei de pneu murcho, né? Oh, meu Deus. É isso. Aí eu disputei para vereador, eu tomei posse, disputei a eleição de 2012, tomei posse em 2013, já tomei posse com 26 anos, se não me engano, aí nós... Mas eu deputado estadual você nem tentou, então? Teria a ver com seu pai ou nada a ver? Você pulou nada? Porque tem gente que sai... Não... eu fui vereador, aí como meu pai é deputado estadual, eu jamais poderia concorrer ao mesmo cargo que ele, porque só a gente ia concorrer, ia disputar entre si. Então, aí em 2014, então eu assumi em 2013, em 2014 disputei para deputado federal. Minha primeira eleição como deputado, tinha 1 ano e meio de vereador, eu tive 98.870 votos, uma votação incrível, com 1 ano e meio de mandato. Só que eu fiquei na suplência, porque o partido que eu estava elegeu apenas uma cadeira. No Brasil tem essa regra que as pessoas não entendem muito, e não dá para entender realmente, de que nem sempre os mais votados são os que ganham, tem a conta lá do quociente eleitoral. Mas não tem problema. Eu estipulei para mim que eu ficaria apenas 1 mandato na Câmara Municipal como vereador em Ribeirão Preto. Já daria ali a minha contribuição. Em 2016, eu disputei a Prefeitura de Ribeirão. Ousado, né? 1 mandato de vereador apenas, já me coloquei o nome para a Prefeitura. Aí eu tinha 26, aí eu já tinha 29 para 30 anos, quando eu disputei a Prefeitura de Ribeirão. Fui para o 2º turno, quase que ganhei do Nogueira com uma experiência, bagagem política de muitos anos aí na vida pública, quase que ganhei, mas ele venceu a eleição. E aí depois eu disputei para deputado, e aí é onde estamos agora. Mas a política tem altos e baixos, né, Ricardo? Tem coisas boas e coisas ruins, como tudo na vida, né? A gente tem lá e tem cá. Tem coisas que a gente tem mais facilidade e mais dificuldade. Verdade. O que você achou mais fácil na política e o mais difícil até hoje? A política, para mim, é muito natural. Eu gosto muito. Então, eu faço aquilo que eu gosto. Eu vivo o Ricardo Silva que está aqui, é o Ricardo Silva que é fora. Enfim, o bom da política é o contato com as pessoas. Quem não gosta de ter contato com gente, quem não gosta de ser humano, não tem que estar na política. Acho que a verdade é essa. Você tem que gostar de gente, gostar de ser humano, gostar de atender, gostar de ajudar. A política vem do termos de polis, é o termo grego, que é aquilo que acontece na cidade. Então, eu amo o que eu faço. O que é ruim na política hoje, talvez nos dias atuais, é a quantidade de desinformação que existe. Porque muitas vezes nós votamos um projeto na Câmara, o projeto diz A, só que ele é vendido pela imprensa ou é passado que ele é B, e não é B, ele é A.
E aí você tem que explicar que você não votou o B, que você votou o A. Então a desinformação é talvez um dos pontos mais difíceis que nós temos que enfrentar hoje, porque quando você enfrenta a boa informação, quando você lida com aquilo que você conhece, poxa, show de bola. Eu não tenho medo de enfrentar nada, nenhum desafio, nunca tive, enfim. Estou na política de passagem, minha vida não é a política é uma passagem na minha vida financeira, familiar é fora da política, mas você enfrentar a desinformação é o ponto mais, talvez, um pouco chato que tem. E um ponto forte na política? Tipo assim, ó, uma realização, por exemplo, eu como deputado, ou eu como vereador consegui isso, nossa, que legal. Teve uma passagem, Rita, que foi uma atuação em conjunto com meu pai, que isso me marcou muito porque isso diz respeito a pessoas que perderiam a vida. O HC de Ribeirão Preto, ele parou o transplante de fígado. E essa parada do transplante de fígado no HC fez com que muitas pessoas que estavam na fila para fazer o transplante, essas pessoas, acabou a perspectiva. É o mesmo que sentenciar a morte. Disseram que essas pessoas tinham que se mudar para São Paulo para tentar o transplante em São Paulo. Nós entramos em ação, nós cobramos o governo de São Paulo, numa atuação conjunta do meu pai e do Rafael comigo. Consegui pelas redes sociais, que eu tenho muita repercussão nas redes sociais, você pode me seguir pelo Facebook, pelo Instagram, é um prazer, só buscar lá por Ricardo Silva. Conseguimos mobilizar pelas redes sociais e o meu pai, o Rafael Silva, na Assembleia Legislativa, fez uma convocação, porque o deputado pode convocar secretário de Estado para prestar depoimento. Uma medida extrema, não é fácil aprovar, mas o Rafael conseguiu aprovar a convocação do secretário. E isso gerou uma repercussão muito grande, porque se o secretário não vai depor na Assembleia sobre aquele assunto, ele responde por crime de responsabilidade, é um negócio muito sério. E, no fim das contas, nós conseguimos reverter a situação e aí o HC promoveu para nós, para o meu pai, para o Rafael Silva, para nós, para mim, um evento lá que contou com o Juliano César cantando. Meu amigão, hein? Poxa, que foi embora muito cedo, faleceu muito cedo. E nesse evento, todos os pacientes reunidos num auditório do HC, e lá ele cantando, isso nos emociona até hoje, porque ali foi o ato que marcou a retomada do transplante de fígado. Foi uma coisa que não envolveu dinheiro, não envolveu... Porque o deputado fala muito disso. Quando você trouxe em dinheiro, monetizam muito a atuação parlamentar. E a atuação do deputado é muito maior do que dinheiro. É uma atuação de independência, de você poder cobrar aquilo que é justo, que é correto, que é verdadeiro. Porque não tem noção disso. O que os vereadores, por exemplo, que tinham que entender, deputado, senador, a gente precisa de gente para fiscalizar a lei do povo. Então, assim, a gente acaba elegendo uma pessoa que a gente confia para fiscalizar e as pessoas confundem o papel. É isso. Né? Acaba negociando, porque política é negociação, sua vida é negociação, o relacionamento é negociar, tudo é negociável, mas desde que seja para beneficiar mais de uma pessoa, não uma pessoa única, até porque se for para beneficiar uma única pessoa, não tem como. É isso. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente precisa entender mais é esse controle das coisas, né? Então, a gente faz aquele bate-bola, o que funciona. Você trouxe até o presidente da Câmara aqui, ó, será que ele vai funcionar? Ele veio aqui, ele ficou sabendo que eu viria aqui, ele estava aqui na porta para pedir recurso para a cidade. Correto, viu? Parabéns. Dá trabalho, hein? Correto, parabéns ao Babá, obrigado pela presença. Eu falo que o vereador tem que ser chato, viu? O vereador tem que cobrar mesmo, tem que ir atrás, tem que buscar a solução. Obrigado, Babá, pela presença aqui, nos acompanhando também. Agora, Rita, a política, ela é isso que você disse, o parlamentar tem que ser assim, e isso foi o que mais me marcou. Se você perguntar quanto que eu trouxe de dinheiro para a região no meu mandato como deputado, eu vou apontar mais de 100 milhões de reais, mas isso não foi o que me marcou. O que me marcou foi poder, junto com meu pai, nessa atuação conjunta, salvar vidas. Quando você salva uma vida, você cumpriu com a sua missão. Até porque, eu vou te pausar aqui, você sabe que você pode mandar uma emenda, se o prefeito não tiver capacitado ali, não receber no ato, você pode até perder a emenda, o que acontece com muitas prefeituras, né? Então, e com muito você fala, você vai lá, não tem o tempo certo, não tem recurso, a pessoa não perde o prazo, aí acaba não adiantando nada e fica perdido. É isso. Trâmites burocráticos que não acabam nunca. Temos recursos para Sertãozinho que estão tramitando, já saíram nos cofres do governo federal, que eu mandei de emenda federal, já está com a responsabilidade da prefeitura fazer licitação, mas esse trâmite realmente muitas vezes é demorado, é burocrático e isso atrapalha muito
às pessoas que mais precisam. Até porque a verba federal ela é muito maior, né? E ela vem com maior facilidade, pelo que eu entendo. Seria isso? Me corrija se eu estiver errado. O deputado federal, ele tem uma caneta que é um pouco mais pesada, né? Então a gente consegue recursos em maior número. Do estadual também é muito importante. Nós temos o Rafael Silva como deputado estadual, que trouxe para Sertãozinho o caminhão para o Corpo de Bombeiros. O caminhão novo que hoje está atendendo o Sertãozinho foi graças ao recurso que o Rafael Silva trouxe para Sertãozinho. Rafael que não tem a visão dos olhos, mas que enxerga muito com os olhos do coração, da alma, e tem feito bastante pela região toda. Ô Ricardo, e agora, em 2023, chegando aí, já começou, a semana que vem eu sei que você já está em Brasília, sim. Tem alguma coisa igual essa do HC, que é o foco para você, ô Ribeirão? Apesar que santo de casa nunca fez milagre, né? Uhum. Essa é a verdade, consegue fazer em todos os lugares, a gente fala que isso é brincadeira, mas tem um pouco de realidade. Mas eu já falei para você que eu acho que você deveria ser o prefeito de Ribeirão Preto, que eu ia até para Ribeirão Preto só para ajudar você. Aquela, sabe, já viu quando você tem o cabo eleitoral gratuito, aquele que não te cobra nada? Esses são os mais verdadeiros. É por ideal. Que tá do seu lado, mas para te ajudar. Falei isso para você já, né? Já? Falou, verdade. Obrigado, Rita. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho disso, porque assim, ó, Sertãozinho, a gente precisa de alguma coisa. Ribeirão Preto, você conhece cada cidade que você representou. Então tem alguma coisa que você fala, nossa, isso eu tenho que deixar no meu legado de deputado federal? Tratamento humano. Por exemplo, a Santa Casa de Cajuru, por exemplo, que é uma Santa Casa que é muito festejada, uma Santa Casa que tem um bom atendimento, passa por dificuldades. Nós conseguimos manter a Santa Casa aberta com recursos. Estava quase fechando, né? Conheço lá. Ia fechar. Mandamos R$1.100.000 para custeio, que bancou o ano inteiro da Santa Casa. Agora, para esse ano, mais R$2 milhões para manter em funcionamento. E assim com todos os hospitais filantrópicos da nossa região, durante a pandemia conseguimos liberar recursos também para Sertãozinho, para a saúde aqui de Sertãozinho. Esse é o papel do deputado. Mas se você me perguntar o que é que as pessoas mais precisam, isso tudo é importante, pessoal, e isso tudo eu vou fazer. Claro que eu vou trazer o recurso para cá, eu vou lutar pela nossa PAI, pelo asilo, eu vou lutar por Sertãozinho, por Ribeirão Preto, pela nossa região. Isso eu vou fazer porque é a minha obrigação. E aí conclamo vocês a sempre votarem nos candidatos a deputado da nossa região. Porque quando votam em alguém de Araçatuba, de Santos ou da capital, São Paulo, essas pessoas vão levar o recurso para lá. O voto para deputado ele tem que ser muito vinculado com aquilo que você quer para a sua região. Mas só que mais do que isso, porque as pessoas elas querem ter voz, Rita. E as redes sociais fizeram isso hoje. Se eu puder deixar um legado para o meu mandato, tem que ser um mandato que vai conseguir dar voz às pessoas, que vai conseguir ouvir e entender aquilo que as pessoas têm de drama, não de forma individualizada, mas de forma coletiva, como você disse muito bem. E se eu conseguir representar essas pessoas à altura, mostrando que o Parlamento brasileiro é uma casa de discussões de matérias amplas. Lá nós discutimos o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal, leis que estão atrasadas, leis que não andam. Se eu conseguir colocar um tijolo na construção de um Brasil melhor, mais justo e que vá ouvir mais as pessoas, eu acho que eu estou fazendo história e estou cumprindo com o meu papel. Ricardo, a política tem muito a ver com o partido ou não? Você acha que ela não interfere na sua posição como político? Eu estou no partido. Porque a gente tem muito isso. Uma época interferia muito, né? Muito, A gente trocava menos de partido. Mandou. Você acha que a política é o pole, mas você acha que alguém consegue falar, não, isso você não vai fazer aqui? Eu sou muito independente, Rita. Eu falo o seguinte, eu preciso estar num partido que vai me dar independência. Então eu sou hoje, e quero ficar sempre, um partido que tem muito a minha cara, que é o PSD. O PSD é um partido que me dá liberdade para eu ter a minha ação. Não que eu vá concordar com tudo do partido, mas eu posso atuar do meu jeito. É um partido que me dá liberdade. Então, eu jamais estaria num partido que me colocaria uma roupagem única. Respeito quem é de extrema esquerda, respeito quem é de extrema direita, que usa essa roupagem única, eu não. Eu tenho dificuldade com essas nomenclaturas. E posso dizer a você, com a alma limpa e tranquila, que eu vejo coisas muito boas na esquerda e vejo coisas muito boas na direita. E poderia falar com você aqui sobre
várias delas, e vejo coisas ruins nas duas. Eu acho que quando você coloca um tapa-olho, você passa a não ter uma visão global dos problemas. A esquerda diz que a educação é ponto de partida, que o SUS, Sistema Único de Saúde, tem que ser fortalecido. Nós temos que achar isso certo. Quem achar isso errado, poxa vida. E não pode falar que alguém é de esquerda por defender isso apenas. A direita nos mostra que boas parcerias do público com o privado, que algumas concessões em alguns setores podem ser boas. Claro que podem ser boas e nós temos que entender isso como algo bom, como algo bacana, como algo legal e não como algo ruim. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais global do assunto aí, sabe? Ricardo, eu lembro de você de 2 episódios, até de você conhecido nas redes sociais, eu te acompanho, né? A gente tem amizade e às vezes eu peço alguma coisa para você no sentido informativo. Eu lembro o ano passado que eu fui gravar o pessoal da enfermagem que sofreu tanto, né, na pandemia. Quanta gente se perdeu. Encontrei uma amiga de Araraquara, que é enfermeira, o marido era médico, foi fazer atendimento e faleceu de Covid. A gente sabe que a área da saúde é desgastante Muito. também, lidar com o público. E foi uma categoria que você lutou aí sobre o piso e está sendo discutido ainda, que aumentou, não aumentou, foi, não foi. Essa é a categoria dos pensionistas, né? Que é um pessoal que aposentados também, né, Rita? Que você defende. Me fala um pouquinho sobre isso. Falo sim. Bom, a enfermagem, todo mundo sabe que sofreu demais na pandemia. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem morreram muito em razão da pandemia da Covid. E foi nesse momento que o Brasil acordou, que tem que ter um encontro com esses profissionais da enfermagem. E nesse encontro com os profissionais da enfermagem tem que vir a valorização financeira. Hoje, um técnico de enfermagem, em alguns lugares, ganha R$1.000 e poucos por mês. Tem que trabalhar em 3 lugares para poder dar conta. Então, nós temos que ter esse encontro. Nós aprovamos no Congresso Nacional Brasileiro projetos que estabelecem o piso, uma ajuda financeira para os enfermeiros, técnicos, auxiliares. E só que o projeto foi aprovado, aprovamos fonte de custeio, mas o Supremo Tribunal Federal interferiu de forma, na minha ótica, errada nesse assunto e suspendeu o piso. Então nós estamos correndo contra o tempo para aprovar outros projetos, uma PEC foi aprovada recentemente, para fazer valer o piso da enfermagem com as fontes de custeio. Me parece que já está tudo aprovado. Agora basta o Supremo Tribunal Federal liberar o projeto e não há mais sentido no Supremo interferir dessa maneira. Hoje a responsabilidade agora já está com o Supremo. Ricardo, é isso aí. Dá uma mensagem para a gente encerrar, né? Antes de fazer, a gente fala o bate-bola rápido. Eu vou falar 10 coisinhas aqui, se você puder responder rápido. O que é política para você? Missão de vida. E o que é o ano de 2023 aí para você na política? Esperança. E, na verdade, o que espera as pessoas que confiaram o voto em você? Trabalho, bastante trabalho. E as pessoas que nos assistem agora, que não conheciam o Ricardo Silva, o que você fala para ela? Vem conhecer, bora. E as pessoas que às vezes precisam de você ou se querem ter o contato com você politicamente, porque a política é isso, como fazem? Ricardo Silva pode acessar o meu Instagram, Ricardo Silva, @RicardoSilva, meu Facebook, também se você procurar lá como Ricardo Silva, deputado, a página é verificada. Existe um WhatsApp também do nosso gabinete, que é um contato pelo WhatsApp, prefixo 16 99 720 5512, 99 720 5512, contato direto também comigo e com o nosso gabinete pelo WhatsApp. Ricardo, obrigada a você do Facebook, compartilhe, continue acompanhando, tem novidades daqui 2 semanas, convido você e toda a região para participar do nosso programa, para compartilhar aqui também no WhatsApp e até a próxima. Obrigada, viu? Valeu, Rita, parabéns pelo trabalho, um abraço.